Estamos de volta. Alfa Notícias. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. 8h58 aqui na cidade de Botucatu. Voltamos com Alfa Notícias. Alfa Notícias que é transmitido aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8, Net Claro Botucatu também, através aí dos 87,5, sistema de frequência modulada para toda a cidade de Botucatu, e também nas transmissões digitais multiplataformas através do Facebook, YouTube, Twitch.tv e também pelo Instagram. Lembrando sempre que você pode participar conosco. O nosso WhatsApp é o 14 99661 6411. Bom, falando um pouquinho mais a respeito aí de acidentes de trabalho aqui na cidade de Botucatu, a gente convidou aí o Dr. Hildeberto Muniz de Almeida, ele que é aqui da cidade de Botucatu, do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, que veio bater um papo com a gente, né, Júlia? Isso mesmo, o professor Hildeberto tem livre docência, né? E é hoje uma das sumidades, né, nessa questão hoje da prevenção dos acidentes, da questão da saúde do trabalhador aqui em Botucatu. Seja muito bem-vinda, doutor Hildeberto. Prazer imenso poder conhecê-lo pessoalmente e recebê-lo aqui na Alfa conosco. Eu vou começar dizendo menos, sumidade. E para também quebrar o gelo, assim, eu costumo brincar que não se nasce impunemente na Paraíba, né? Um nome como esse, Hildeberto, ele não pegou. Não, então, são raros. Os colegas me chamam de Paraíba, né? E os que vão ficando mais íntimos me chamam de Pará. Então eu costumo brincar dizendo que os íntimos e as meninas podem me chamar de Pará. Ah, muito bem. Os outros sem intimidade. Estou nesse Paraíba. grupo. Os outros sem intimidade. Paraíba. Paraibano é bravo. Não queira ver um Paraíba bravo. Doutor, a gente recebeu os dados, né, inclusive também encaminhados pelo senhor, do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, né, que faz uma análise a nível nacional, né, do Brasil, colocando que quase 16 mil pessoas morreram por acidente de trabalho entre os anos de 2016 e 2022. A gente tem os dados até 2022 porque foi o último ano que os dados oficiais foram consolidados, né? Então, o número de óbitos no Brasil teve um aumento de 25,4% e saltaram de 2.265 casos em 2016 para 2.842 mortes em trabalho só no ano de 2022. Esses números chocam muito a gente, né, doutor? Mas infelizmente a realidade é pior ainda. Porque esses dados do anuário, eles se referem apenas a atualmente a gente considera que cerca de 1/3 da população economicamente ativa do país está inserida nas atividades formais. O mercado de trabalho formal, que é vinculado ao que a gente chama de seguro de acidente do trabalho. Então, os acidentes que acometem essa população, por força de lei, é obrigatória a emissão da notificação do registro. É a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Mas a gente tem os outros 2/3 da população economicamente ativa que, principalmente com esse crescimento da precarização do trabalho, por exemplo, talvez hoje a categoria que mais morre no trabalho, o grupo de pessoas, de trabalhadores mais afetado de forma muito grave, então ou com lesões mutilantes graves ou morrendo no trabalho, sejam os entregadores, esse pessoal que trabalha por aplicativo. Eles não têm carteira assinada, não são regulamentados. Então, essas mortes não são contadas nesses números. E nós temos, então, muitos outros trabalhadores que estão excluídos. Além do fato de que, no registro formal, atividades que são melhor organizadas, como o trabalho industrial, antigamente 80% do total dos acidentes registrados
só da atividade industrial. Então você tinha serviços, área rural, onde a desorganização também fazia com que aquela morte que devia ser formalmente, legalmente registrada e outros tipos de acidentes também não fosse registrada. Então, o subregistro e o não registro são muito grandes, porque aquele acidente que acontece com o trabalhador dos 2/3, que não são formais e não é registrado, ele não está deixando de ser registrado. O sistema de registro é feito de tal maneira que ele não deva ser, ele não há interesse na captação daquele número. Existe um segundo sistema de registro de acidentes feito no SUS. Então tem um sistema de informação de mortalidade, tem um sistema nacional de informação de morbidade, então para as doenças, mas esse sistema ainda, então, ele em tese deveria captar todas as mortes e todos os acidentes, mas isso não acontece ainda. Doenças são um outro grande problema. As doenças do trabalho. Isso, essas doenças do trabalho, por força de lei, elas são acidentes do trabalho. E a gente fala que existem muitos filtros no registro dessas doenças. Por exemplo, parte delas pode acontecer também sem ser uma doença ligada ao trabalho. Então, no grupo das chamadas lesões por esforços repetitivos, que são principalmente tendinites, tenossinovites, compressões neurológicas, hoje as doenças mais frequentes no Brasil e nos países mais desenvolvidos são as doenças desse grupo. Então, e tem também as doenças, os transtornos mentais e comportamentais, as doenças mentais. Esse grupo de doenças, a captação, ela precisa ser diagnosticada, aí, depois de ser diagnosticada, precisa haver um reconhecimento, uma investigação sobre a possível relação entre aquela doença e o trabalho. Depois disso, precisa haver, por parte da equipe que atende, a ação voluntária de ir fazer a notificação. Então, são múltiplos filtros, às vezes até o medo de perder o emprego, de ser... tem até samba que fala isso, né? O trabalhador tem um nome botado na lista negra, na lista de não poder ser mais registrado. Então, são múltiplos os filtros que fazem com que, então, o reconhecimento da doença, tudo isso deixa de entrar... Seja dificultado. Né? Isso, naqueles números oficiais que você estava falando. A gente viu aqui, né, na matéria que foi publicada ontem pelo Alfa Notícias, levantando o aumento de casos de acidente de trabalho em Botucatu, inclusive. Ele cita que só dos empregos informais relacionados a esses trabalhadores de aplicativos, a esses entregadores, no Brasil são mais de 12 mil mortes por acidentes com motocicletas relacionados, né, por ano, né? E isso mostrando que o número dessas mortes e desses acidentes relacionados ao trabalho podem ser realmente muito maiores, né? Esse dado dos motociclistas é interessante. Não é só motociclista, hoje tem o entregador com bicicleta. Né? Ele é interessante no seguinte aspecto. A gente fala, tem um número grande aí de agravos que se refere àquela pessoa que usa a motocicleta, a bicicleta, como uma ferramenta de trabalho. Então, ele sofre um acidente na via, e é um acidente de trabalho típico. Mas a definição de acidente de trabalho inclui o que a gente chama de acidente de trajeto. Então, se a gente considerar também essa definição para essa população, seriam aqueles casos de quem estava indo ou voltando ou para o trabalho ou para um local de refeição
no intervalo, né, de almoço. Esses casos também seriam considerados acidentes do trabalho. Eu orientei uma dissertação de mestrado de uma enfermeira lá de Londrina, e ela fez um estudo, procurou distribuir esses dados na região de Londrina. E no estudo dela, a maioria dos acidentes com motos acontecia com pessoas que estavam usando a moto não como ferramenta de trabalho, mas como meio de locomoção para o trabalho. Ficava mais barato hoje comprar uma moto, financiar uma moto. Para ir para o trabalho. Muita gente faz isso. E usava, então, e aí na hora da ida ou da volta, do retorno para o trabalho, acontecia o acidente. Ele, na nossa definição abrangente, né, de definição legal de acidente do trabalho, isso também deveria ser considerado ligado ao trabalho. Internacionalmente é. Aqui em Botucatu, a matéria continua dizendo que, segundo informações do Ministério da Previdência Social, ocorreu um aumento de 10,22% no número de acidentes de trabalho no período de 2021 a 2022, que é o ano que tem consolidados essas informações ainda. Não estão divulgadas as informações relacionadas ao ano de 2023 ainda pelo Ministério da Previdência, né? Então, a gente encontrou que a cidade de Botucatu, ela lidera os índices de afastamento do trabalho por doenças de trabalho quando comparada a Bauru e Avaré, que são cidades aqui do nosso polo, né? Quando se analisa o número de acidentes trabalhistas típicos, aqueles que não resultaram em morte, houve um aumento de casos em Botucatu de 15,69% nesse período, ou seja, 736 para 837 casos só nesses 2 anos. Em relação aos acidentes de trajeto, como o senhor está dizendo agora, que são aqueles que a pessoa vai ou volta do trabalho, também houve um aumento de 101 para 164 casos, um aumento de 38,41% nesse mesmo período entre 2021 e 2022. Mas em relação ao número de casos de doença de trabalho, em Bauru e Avaré apresentaram índices respectivamente de 36 casos para Bauru e 2 casos notificados em Avaré. No entanto, Botucatu apresentou 70 casos nesse período desses anos de 2021 e 2022. Então, um aumento de 48,57% a mais de casos relacionados à doença de trabalho aqui na cidade de Botucatu. O senhor acha que isso leva à compreensão de que em Botucatu os trabalhadores estão sendo mais expostos a situações de risco de adoecimento no trabalho? Ou o senhor acha que está aumentando a notificação? Que análise o senhor faria hoje de Botucatu se a gente colocar todos os acidentes que nós tivemos do ano passado, fazendo uma análise mais próxima, né? Os acidentes que foram noticiados, porque até então não estão notificados. Que a gente sabe que motociclistas estavam envolvidos e que nós tivemos mortes de motociclistas em Botucatu do ano passado para cá. E tivemos já 4 acidentes relacionados a acidente de trabalho diretamente, que foram os 2 funcionários que estavam desmontando a torre de rádio, um do ar-condicionado agora no início do ano e ontem um do Distrito Industrial. O senhor acha que as pessoas estão sendo mais expostas a riscos ou está havendo uma notificação maior desses casos? Como é que o senhor analisa os índices aqui de Botucatu? Eu acho que esses 2 caminhos que você aponta devem estar se imbrincando, se somando nesse processo. Por exemplo, na questão das condições de trabalho, da situação de trabalho, a gente sabe que nesses últimos anos, e aí não é uma coisa de Botucatu, a gente pode falar para o estado de São Paulo, para o Brasil, houve um crescimento do que a gente chama de precarização do trabalho. E uma das características dessa ideia de precarização é a desproteção da vítima. Tanto no sentido de que aquilo que a lei determina que exista para evitar que aconteça o acidente,
possa não estar presente, né? São muitas as empresas que sequer dispõem de um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, que exerce ações nesse sentido, ou que deve exercer, nem sempre exerce, né? Ou que tem uma comissão interna de prevenção de acidentes. Muitas dessas comissões são apenas formais, elas existem para cumprir a lei, mas na prática não exercem uma atividade real de prevenção. Então, outra característica do crescimento da informalização é que atividades consideradas perigosas, então, por exemplo, você falou do ar refrigerado, a mesma coisa com as pessoas que fazem as ligações de cabos de telefone, redes de TV, etc., eles fazem muito trabalho em altura. E o trabalho em altura é uma das coisas que mais mata no Brasil. Entre as causas de morte, a gente tem o trabalho em altura, a gente tem o trabalho com máquinas desprotegidas, a gente tem trabalho com energia elétrica, tem trabalho onde há o soterramento da vítima. Essas são, e também muitas questões, além da queda de altura, outros tipos de queda no local de trabalho. Então, atividades que eram feitas, né, esse tipo de atividade, com a precarização, ele é terceirizado. E o terceiro não implementa as medidas de prevenção. Então, isso vai acontecendo não só em Botucatu, mas onde se espalha essa forma de contratação do trabalho. O senhor acredita, então, que a terceirização ela precariza mais o trabalho, e aí a segurança não é priorizada e o trabalhador fica mais exposto, né? Um dos elementos da precarização e da diminuição da segurança é a terceirização. Outra que acontece muito com essas novas formas de organização são as estratégias que a gente chama de intensificação do trabalho. Fazer mais rápido, colocar meta rápida. Opa, eu diminuo, eu vi isso em vários acidentes que fui analisar. A equipe que está fazendo o trabalho, agora, esses dias está se falando muito do Elon Musk, né? Aí uma das informações divulgadas é que quando ele comprou o antigo Twitter, uma das primeiras medidas foi demitir cerca de 6 mil trabalhadores. Só que o trabalho que era realizado antes continua sendo feito. Então você tem menos gente para fazer o mesmo trabalho, quando não aumenta o trabalho. Então, a gente diz, brincando, né, que uma das estratégias para conseguir fazer com que aquelas pessoas deem conta do desafio é o chicotinho. Então, são sobrecarrega, né? Sobrecarrega, formas de gestão do trabalho autoritárias, coisas que disseminam o medo, fazem com que eu, por exemplo, por medo de perder o emprego, eu aceite ir fazer uma atividade, deixando de exercer um direito que está na lei, que é o da recusa ao trabalho. Se eu considerar que o trabalho poderia ameaçar a minha saúde, eu poderia recusar, mas a decisão geral final, né, sobre se aquela situação realmente ameaçava, é do empregador. Então ele poderia Então esse é um tipo de caminho. No outro aspecto, o da notificação, eu acho que esses dados específicos, comparando Bauru, Botucatu, eles reflitam muito mais, talvez, o trabalho da equipe do Sereste em Botucatu e o histórico que já existe aqui na cidade de uma preocupação com revelar esse número, com estimular a informação. Então, é muito mais um reflexo de melhora da notificação e do fato de que, em relação às doenças, eu gosto de uma frase, tinha uma antiga rede de TV aí que tinha um slogan que era assim: quem procura, acha. Em relação à doença do trabalho, isso é literal. Por exemplo, você falou avaré, 2 doenças registradas no ano. Se houvesse a procura... Acharia muito mais. Principalmente
esses dois grupos de doenças. Eu estou aqui com um exemplar de um livro. Essa semana saiu o segundo da série. Ele chama Desse Jeito Não Dá Mais. É um livro para dizer como que a forma como foi se organizando o trabalho em muitas atividades, ela afeta a saúde das pessoas. Então, se continuar o trabalho desse jeito, a gente vai ter mais gente adoecendo. Sim. Agora, essa semana eu recebi já a informação dos organizadores que saiu o segundo volume dessa obra aqui. São expressões assim. Um livro antigo nessa área de saúde do trabalho tinha um título que parecia divertido, que era assim, o título era uma pergunta: isso é trabalho de gente? Para mostrar o que é o trabalho adoecedor. Em muitas situações é um trabalho feito com meios muito precários. É uma forma de gestão do trabalho onde se considera mais ou menos o seguinte: olha, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com quaisquer meios. E aí ela faz. O que interessa é a quantidade, não é a qualidade. É isso que tem. O fato é que não se interessa pela consequência. Tem que dar resultado, não importa como. Né? As consequências de acidentes de trabalho, só para fazer um spoiler, né, assim, a gente podia dizer, tem as consequências econômicas. Então a empresa que paga, se o trabalhador ficar afastado mais de 15 dias, gasta muito. Quem paga os primeiros 15 dias é a empresa. E paga o salário de alguém que não estava trabalhando naquele período. Então é o dobro de gasto. Tem a perda da produção daquela pessoa naquele período. Aí tem os gastos previdenciários, que se ele ficar afastado, se ele for receber aquele grupo da estatística oficial que recebe benefício, é dinheiro público arrecadado com o seguro de acidente do trabalho. Mas muitas desses acidentes, dessas doenças, têm consequências tardias. Por exemplo... Até incapacitantes. O incapacitado, se for total e permanentemente, ele é aposentado por invalidez. Outros podem ficar considerados assim com uma capacidade de trabalho mais reduzida, mais limitada, e fica recebendo um outro tipo de benefício depois que ele recebe a alta da Previdência. Então os custos previdenciários aumentam muito. Mas tem um custo humano mesmo. Por exemplo, se eu sofro um acidente, eu tenho um traumatismo craniano, eu posso depois evoluir apresentando uma dor de cabeça crônica, apresentando alterações de memória, alterações na minha capacidade de atenção. Então, consequências psíquicas que raramente são investigadas, às vezes não é nem reconhecida, nem é atribuída ao acidente. Ao trabalho. Você tem fraturas, por exemplo, fraturas no osso no punho. Aí ela recupera e alguns meses depois, aquele mesmo osso apresenta uma necrose. Então ele tem uma doença de instalação tardia. Uma dor crônica que nunca mais recupera. Nunca mais recupera. Então são muitas as questões, os impactos sociais na vida da família. A gente viu casos dramáticos, onde a vítima era uma criança, um adolescente. Então você tem, e às vezes já era importante quase que para a sustentação da família. E essa vítima vira alguém dependente do cuidado da família. Aí sobrecarrega o cuidador. Sobrecarrega o cuidador. E aí vai parar de trabalhar também porque tem cuidado que está doente em casa. Então, miséria pouca é bobagem. É bobagem. E doutora, a parte desses acidentes que acabam acontecendo num trabalho, eles não seriam, de repente, evitados se houvesse maior fiscalização em cima deles? Porque, assim, a partir do momento que há uma fiscalização, o próprio o empreiteiro, a pessoa que contrata aquele tipo de serviço, vai ter um pouquinho de atenção a mais para esses cuidados. Então, será que não é uma reação em cadeia que acontece? Porque a gente não vê muita fiscalização, tanto nas obras públicas quanto nas obras particulares. A gente vê que não acontece muito isso. Será que, se houvesse mais fiscalização, haveria menos acidentes? Sua pergunta já traz a resposta. É verdade.
As estatísticas em países desenvolvidos, elas mostram um comportamento interessante, assim, no começo da criação da legislação e da ação fiscal do Estado para a prevenção de acidentes, era comum que se existisse naquele país, por exemplo, o caso da França, a acidentalidade era muito alta. Aí começa a implantar a lei e a respeitar, e a estatística vai mostrando uma queda acentuada, sim, até chegar a atingir uma espécie de patamar, mostrando que esse papel do cumprimento da legislação, principalmente medidas de engenharia de segurança, ele tem um impacto muito significativo na redução de acidentes. Então, esse impacto nem sempre está respeitado aqui no Brasil. Aqui, quando eu acompanhava mais a investigação detalhada de acidentes aqui, a gente via que cerca de 80% dos casos aqui na região, eles aconteciam em situação que a gente podia dizer assim, olha, a violência é explícita, violência é entendida como o não cumprimento, o não respeito daquilo que estava na lei. Aquilo que uma fiscalização adequada facilmente detectaria naquele local de trabalho. Aí depois, quando a gente tem essa diminuição, o impacto da fiscalização ele vai persistir, mas ele vai ser mais trabalhoso, porque às vezes o que a gente vai ter na origem do acidente são interações de fatores e principalmente medidas organizacionais. Sim. É tipo assim, eu atendi uma trabalhadora com um problema neurológico na mão, ela tinha feito salgadinhos. E ela trabalhou a maior parte do ano, fazia 600 salgadinhos por tarde, e ela não tinha, não adoeceu com isso. Aí chegou o final do ano, aumentou muito o volume de pedidos. E a empresa, para atender mais os pedidos, conversou com as trabalhadoras e escolheu o seguinte: vocês vão fazer hora extra, 2 horas por dia, só que vocês faziam em 4 horas 600 salgadinhos, em 8 vocês não vão me entregar 900, vão entregar 1.200. E aí eu pago mais um extra de gratificação. As trabalhadoras, baixos salários, aceitaram essa ideia e deram conta. Só que quando chegou fevereiro, eu atendi a trabalhadora apresentando, vou usar um palavrão aqui, uma síndrome do túnel do carpo, uma lesão, uma doença. Então, tendo a ver com essa questão dessa... É muito comum que antes do aparecimento do problema, se as pessoas trabalharam bastante tempo numa situação sem adoecerem, há alguma mudança precedendo o início da doença, e essa mudança geralmente aumenta a carga de trabalho, vem sobrecarga, vem intensificação, vem diminuição, impossibilidade de usar aquilo que ela usava para se proteger no adoecimento. Então a fiscalização, ela pode ser muito útil, mas nesse processo, nesses últimos anos aí, eu acompanho muito colegas e amigos no Ministério do Trabalho, os chamados auditores fiscais, que fazem essa fiscalização enquanto Estado. Houve uma redução brutal, muito significativa, no número de auditores, sem haver reposição nesses últimos anos. Agora está marcado, está previsto, né, um concurso público, aliás, boa remuneração aí, viu, para início de carreira nessa área. Então, tomara que exista um esforço, né, de retomada do aparelhamento, da capacidade do Estado de fazer isso. O senhor falou do Estado, tem os auditores fiscais. E a nível de município, nós temos esses fiscais hoje em Botucatu?
Na situação atual, existem umas divergências do ponto de vista legal na interpretação, mas o fato é o seguinte: a gente tem o SUS, e o SUS tem as equipes da chamada vigilância. Então, aqui em Botucatu, por exemplo, o Sereste e a vigilância sanitária da saúde do município, do estado, elas são serviços que exercem atividades. Ontem mesmo eu falei com a equipe do Sereste aqui, com a coordenadora, a Dani, com o Humberto, que é trabalhador lá da vigilância, e eles já tinham visitado o local da empresa em que aconteceu esse óbito ontem. Então, então no município a gente tem essa possibilidade de atuação, mas é uma cobertura, embora o SUS esteja, como se diz assim, capilarizado, né, nas empresas, a gente não tem em todos eles as equipes que fazem esse trabalho de prevenção de acidentes. O senhor tem mais ou menos noção de quantas equipes seriam necessárias para cobrir Botucatu, aí através desse trabalho de fiscalização para prevenção de acidentes no município? Olha, não, eu não sei te dizer um número exato, mas o fato é o seguinte: depende também da estratégia que a equipe usa para fiscalizar. Eu visitei uns anos atrás, na Itália, um serviço regional que ele tinha um trabalho que tinha sido premiado lá na Europa, nessa área de fiscalização. E esse trabalho começou de uma maneira que eles mesmos tinham muita desconfiança, que era o seguinte: eles escolhiam um setor de atividade, a indústria do mobiliário ou das joias, e juntando trabalhadores e fiscais do trabalho e profissionais de segurança da empresa, eles faziam um levantamento e construíam, por consenso, um diagnóstico. O que é que tem de risco à saúde aqui? E para esse diagnóstico também construíam uma proposta de como é que nós vamos evitar os acidentes, o adoecimento aqui, o que é que precisa ser feito. E investia em divulgação nesse sentido, mas esse trabalho elaborado, ele era transformado numa planilha. E a empresa tinha que dizer o seguinte: olha, o que é que eu vou fazer e dentro de quanto tempo, quem é o responsável. Havia um plano nesse sentido. E eles passavam a acompanhar ano a ano. A empresa tinha que reapresentar a informação. A desconfiança era muito o seguinte: eles vão mentir. Eles vão dizer que corrigiram e não corrigiram, etc. E eles, depois de alguns anos, eles verificaram que no começo havia muita mentira mesmo por parte da empresa, mas toda vez que algum deles ia na empresa, se a empresa era de uma atividade que tinha essa informação, ele checava. Eu acompanhei no local de trabalho, por exemplo, havia uma determinação seguinte: a máquina vai ser operada apertando o comando bimanual. Eu tenho que estar com as duas mãos apertando o botão para a máquina descer, que era ali naquela zona onde podia provocar o acidente. E um dos testes que o fiscal fazia era verificar se, apertando apenas um botão, a máquina obedecia o comando, que era uma forma de burla que o pessoal fazia para incentivar a aceleração. Eu vi a detecção de uma das burlas, assim, como se diz, ao vivo e a cores lá burlando na cara dos fiscalizadores. Então é uma coisa para fazer e acompanhar. A gente tem uma pergunta aqui na transmissão no Facebook, doutor. Parabenizando aí o senhor pela entrevista também, né? E ele está perguntando aqui, referente ao sistema público de transporte ferroviário, né? É o José Luiz Vieira que está perguntando, né? Se o senhor conhece o manifesto intitulado "Sou maquinista, não sou robô", que versa aí sobre a execução dos trabalhos dos maquinistas, né? Em condições análogas à escravidão.
esses trabalhadores da ferrovia, num passado não tão distante, também tiveram muitos problemas referente a acidentes de trabalho, né? Eu não conheço o documento que ele citou, mas se eu conseguir memorizar, depois eu faço uma busca na internet e a gente acha. Podia encaminhar, né? Para a gente passa para o senhor. Agradeço. Né? Que acho que é importante, e esse tipo de trabalho lá, num passado não tão distante, realmente ele trouxe muitos problemas, né? Principalmente na abertura das ferrovias, na manutenção das ferrovias, que são maquinários muito pesados, né? No começo da entrevista o senhor falou... A história do SUS inicia justamente nessa proteção da saúde dos portos e dos ferroviários, né? Sobre essa categoria, uma coisa que eu queria dizer, assim, há cerca de um mês atrás, a gente, um trabalho em que eu participei, junto com colegas da USP e outros colegas, foi premiado, foi muito divulgado, porque aconteceu uma decisão judicial com um ganho de causa, a Justiça deu ganho de causa integral para o trabalho do Ministério Público do Trabalho, que foi o seguinte: aconteceu, a gente foi chamado pelo Ministério Público, lá em São Paulo, para uma ajuda, porque tinha relatos de vários casos de acidentes fatais acontecidos nas vias, a ferrovia lá, eu esqueci o nome da empresa ferroviária, mas a empresa ferroviária lá, havia mortes de trabalhadores na via, pessoal de manutenção sendo atropelado na via férrea. Nossa. Então tinha acontecido 8 casos. Um dos acidentes tinha matado 3 pessoas, inclusive um engenheiro estrangeiro que estava participando no trabalho lá. Então a gente ajudou com a ajuda do Ministério Público, a gente fez uma investigação e mostrou assim porque a prática da empresa era muito de atribuir o que aconteceu à culpa da vítima. Uhum. É mais fácil, né? É muito mais fácil. E aí a gente mostrou que havia inúmeras contribuições, na verdade, nas origens dos acidentes, estavam, sobretudo, escolhas gerenciais, decisões estratégicas da empresa nesse processo, e algumas delas relacionadas a um processo complexo, porque a empresa que estava operando na ocasião, ela tinha adquirido uma outra antiga, e havia muita diferença, assim, a largura dos trilhos, não era fácil. Não foi feito o ajuste. Isso, as culturas eram diferentes, então, e muito com ferroviários e metroviários impactados. Então, houve o ganho de causa da ação que o Ministério Público do Trabalho fez, apoiada no resultado do estudo que a gente tinha feito, alegrou muito o Ministério Público, porque o juiz deu ganho integral para as vítimas. Tudo para o Ministério Público. As famílias, no caso, né? Doutor, voltando a essa questão dos fiscais, então, no município é um trabalho que é realizado pelas equipes de saúde do Serviço de Epidemiologia da cidade e pelo Sereste, seria isso? Isso. Então, é um serviço que a prefeitura deveria estar prestando nessa fiscalização, ou existem outros órgãos que fiscalizariam isso também? Algumas prefeituras, a chamada a Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador, RENAST, ela é formada por serestes, que podem ser municipais. Por exemplo, São Paulo, capital, tem vários serviços municipais, porque é uma cidade muito grande, a população a ser coberta é muito grande. Aqui em Botucatu tem um Sereste que ele é regional. Ele fica sediado em Botucatu, o recurso é enviado pelo governo federal para a prefeitura e ele faz atividades no apoio aqui em Botucatu e municípios da região. Então não são funcionários municipais? Eles podem ser ou não. Às vezes o município terceiriza.
Aqui em Botucatu é terceirizado? Olha, atualmente eu não sei como está, mas era terceirizado aqui. É a Pirangi. Isso. Era terceirizado. Então, a gente tem hoje no Brasil, para mais de 5 mil municípios, provavelmente em torno de 150 Serestes. Então, só. Então, em relação ao papel do Sereste, tem uma área de cobertura grande mal distribuída, né? Mesmo se a gente considerar o número de servidores do Sereste regional aqui em Botucatu para a região de cobertura, é muito pouco. E ainda tem interferências políticas e outras, né? Porque às vezes você vai fazer a fiscalização numa empresa e o proprietário é amigo do poder. Pode ser do poder legislativo, pode ser do poder executivo e municipal. E aí dificulta. Em relação à questão da terceirização, o senhor falou que isso é uma forma de precarização do trabalho e, consequentemente, aumentando o risco do trabalhador acidente de trabalho. De quem é a responsabilidade no caso de uma obra que é municipal, uma obra pública, mas tem uma terceirizada executando o serviço? Quem é responsável por proteger ou por prevenir esses acidentes aos trabalhadores? Todas as empresas envolvidas na cadeia de envolvimento aí. Por exemplo, o contratante, ele tem uma responsabilidade que a gente pode chamar assim de subsidiária, complementar à responsabilidade do executante, mesmo que tenha uma quarta ou uma quinta envolvida no processo. Então, a cadeia toda é responsável. É responsável. Agora, o processo de investigação é complicado, ele depende de buscar elementos que vão comprovando, principalmente assim, para fins previdenciários não tem grande problema. Para ter acesso, se a pessoa for vinculada ao seguro acidente de trabalho, é direto. Ela recebe os benefícios que tiver sem problema. Se ela for para assistência de saúde também, no SUS, o direito é universal. Então basta ser gente que tem direito à assistência. Mas, se a gente pensa em indenizações, existe a necessidade de comprovar a culpa e a responsabilidade. Aí tem que comprovar a cadeia toda. Isso, tem que ir mostrando como é que vai se dando esse processo. Até que ponto, por exemplo, você está fazendo uma seleção adequada. Eu recentemente mostrei um exemplo de acidente numa indústria do petróleo, onde tinha uma manutenção dentro de um grande cilindro de armazenamento de produto químico. Eles esvaziaram e foram fazer a limpeza. E fizeram a limpeza numa boa, mas a empresa contratada resolveu o seguinte: mandar o trabalhador de volta lá dentro para limpar as coisas que ela queria. Um dos objetivos dela era assim, mostrar que o serviço era bem feito para facilitar obter novos contratos. E o trabalhador... Daquela maquiada final. Isso. E o trabalhador não tinha um equipamento, que era uma lanterna, para usar na cabeça, feita com um material antifogo, anti-incêndio. Eles consideraram o seguinte: mas o que ele vai fazer lá vai ser um trabalho a frio, não precisa dessa proteção. E ele entrou com uma lâmpada que produzia flash e sofreu um acidente lá dentro. Então, mostrando que a empresa veio se defender, dizendo, mas elas assinaram um documento dizendo que trariam os equipamentos, mas eles não faziam uma fiscalização. Então, às vezes, o papel funciona só como álibi. Entendi. São muitas situações assim. O senhor falou da questão da prevenção dos acidentes, né? Que os acidentes de trabalho não são por acaso, são por descaso, na maioria das vezes. É uma frase que a gente ouve muito dentro da medicina do trabalho.
uma questão que é muito divulgada e a gente vê que é muito negligenciada, e eu achei muito forte o que o senhor falou, que não cumprir a lei trabalhista de proteção ao trabalhador é uma violência. A gente vê muitos casos de negligência em relação ao uso dos EPIs, né? E são equipamentos de proteção individual que realmente têm eficácia na prevenção de muitos acidentes, né? Essa obrigatoriedade do uso das EPIs é responsabilidade da cadeia inteira também, no caso de uma terceirização, desde do contratante principal até as terceirizadas, todos eles são responsáveis por fornecer esses equipamentos e fiscalizar o uso desses equipamentos? Depois me lembra de falar um pouquinho sobre o papel do EPI. Mas, assim, na lei, houve agora recentes mudanças, eu não sei se o item específico mudou, mas a lei dizia que cabe à empresa cumprir e fazer cumprir a lei. Então, ou seja, cabia à empresa oferecer o EPI, disponibilizar o EPI e tomar as providências para garantir que a pessoa utilizasse. Então isso era, em termos de responsabilidade, fazia com que, do ponto de vista jurídico, os problemas relacionados à EPI fossem facilmente resolvidos de uma forma onde a empresa era responsabilizada. Eventualmente, a gente sabe que uma investigação detalhada, ela pode mostrar que essa responsabilidade é compartilhada, que havia algumas coisas feitas por parte ou contribuições do próprio trabalhador, mas geralmente contribuições menores. Por exemplo, ele não tem força de determinar que seja oferecido um EPI, que seja um EPI de boa qualidade, né? Mas é nesse sentido aí. Agora, quando você fala o EPI, a importância dele na prevenção do acidente, a gente pode, quando a gente pensa no acidente como um processo que tem a criação de uma determinada atividade onde há um perigo, por exemplo, vai haver trabalho em altura. Aí existe a exposição, o trabalho em altura, e existe a possibilidade de, nesse trabalho em altura, haver uma queda e uma lesão. O EPI, por exemplo, um cinto trava-quedas, para evitar a queda, ele não evita a queda. Então ele protege ou minimiza a chance de acontecer a lesão. A lesão e até a morte. Exato. Então, nesse sentido, ele é mais útil no sentido de evitar a lesão ou diminuir a gravidade da lesão do que de evitar o acidente. Para evitar o acidente, vão ser necessárias outras medidas que também estão definidas na lei. Né? Mas isso é uma questão interessante. A gente sabe da importância de ter medidas de proteção que atuem depois do acidente. No caso dos carros, por exemplo, o airbag, o cinto de segurança, eles não evitam o acidente, mas podem evitar coisas graves. Então, a gente vê nesse sentido a importância de uma atuação que considere as consequências imediatas e tardias, aquelas que podem aparecer lá um tempo depois, que considere a situação da exposição e também que considerem a criação do perigo. Teve um caso que ficou muito conhecido no Brasil, de uma empresa de fabricação de sapatos de plástico, esses sapatos de adolescente, feito com uma máquina injetora de plástico. O estado da Bahia ofereceu um incentivo para que uma fábrica que era sediada no Rio Grande do Sul fosse lá para o interior da Bahia. Então eles receberam terreno, receberam outros recursos. Em 10 anos de funcionamento da empresa, o município tinha uma legião de cerca de 100 de jovens pessoas amputadas, sem um ou sem os 2 braços. Então, a prevenção exigia que entrasse na discussão também aquela política de incentivo fiscal que o Estado estava adotando, para não facilitar
essa criação, né, essa entrada, essa porteira aberta para o que cria o perigo. Mas a mesma coisa é o seguinte, aquelas máquinas que amputavam as mãos dos trabalhadores deixavam de cumprir a legislação específica de proteção de máquina. Então tem que ir atuando, e aí a gente conversa, porque atuar na consequência, por exemplo, você ia conversar com um jovem daqueles amputados e ele estava apresentando um transtorno psíquico. Depressão. Pela falta das mãos, sem poder trabalhar. Quem é que vai querer namorar um aleijado? Era assim que eles se referiam, né? Então a gente tem que atuar em todas essas dimensões. Uma última pergunta, rapidinho. É a questão da síndrome do burnout, que é tão famosa, tão falada. É as consequências psíquicas das condições de trabalho hoje, né? E a gente tem visto isso também dentro dos trabalhadores da saúde, principalmente, né? Um aumento na sobrecarga de trabalho muito grande, diminuição de equipes, né? Principalmente na atenção básica de saúde, principalmente em pronto-socorros. O que o senhor poderia, assim, para a gente encerrar, falar para a gente a respeito da síndrome de burnout? Eu sei que é um tema que dá aí uns 20 programas, mas só para a gente não esquecer de citar, que foi uma cobrança aqui da minha colega Daniele também, que é médica, e aí a gente primeiro, marcar depois um outro horário para falar disso. Parabenizar você e a Daniele por lembrar do tema, né? E dizer assim que voltando a essa lógica que eu estava falando antes, você precisa de oferta de uma assistência de qualidade para cuidar de quem foi a vítima do burnout, que está apresentando suas consequências. A gente considera que o tipo de consequência que a pessoa apresenta tem a ver muito também com suas características de personalidade. Então, algumas pessoas que têm um perfil mais depressivo, algumas pessoas que têm um perfil mais perfeccionista, há pessoas que sofrem mais quando submetidas à pressão do que outras. Há pessoas que têm estratégias de prevenção que podem ser mobilizadas. É muito importante que o serviço favoreça a utilização por parte de quem trabalha daquilo que a protege. Então, por exemplo, facilitar que haja a possibilidade da cooperação entre colegas, que não haja metas absurdas, que não se demore por exemplo, a sobrecarga de trabalho. Se eu vou ver um caso de burnout, eu encontro uma situação clara de sobrecarga de trabalho, eu preciso avaliar se tratava de uma sobrecarga de natureza totalmente eventual ou se era uma coisa crônica, repetida naquele serviço. Essa segunda é muito mais grave. É muito importante que o serviço esteja atento para ouvir os sinais, os avisos do que está acontecendo ali e intervenha para corrigi-las. No serviço público, essa correção, quando exige, por exemplo, mudanças no efetivo, às vezes é mais difícil. Não tem um poder imediato de contratar, é um orçamento. Essa semana eu vi uma reunião na faculdade lá, um relato de como que vários serviços estão subfinanciados. Cronicamente não houve um aumento do repasse e os salários aumentaram e o trabalho aumentou. Então isso tudo facilita as pressões que acontecem na situação do burnout. Então, em princípio é isso, estar atento, monitorar o que está acontecendo e valorizar os primeiros sinais para pedir a prevenção. Muito bem. Muito legal. Doutora, queria agradecer muito a participação do senhor aqui. O assunto é muito interessante. Com certeza a gente vai precisar chamá-los outras vezes, convidá-lo outras vezes para estar aqui com a gente. Queria agradecer muito a participação do senhor. Esse mês é importantíssimo falar a respeito disso, como nos outros meses também, né? E chamar realmente a atenção das pessoas, desses patrões dessas empresas, do poder público, que trabalham com essa mão de obra que é mais vulnerável
a esse tipo de acidente, né? E a gente trazer à luz a discussão, trazer à luz esse bate-papo para que a gente possa ter cada vez menos vítimas, né, de acidentes de trabalho, né? Então eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a vocês e ao Haroldo que sugeriu o nome lembrar, mas é legal. Só lembrar para vocês, o dia 28 de abril, uma das razões da gente ter esse abril verde, né, é o fato de que o dia 28 de abril é considerado internacionalmente, a partir de ação da Organização Internacional do Trabalho, como um dia mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Então, poderia ser uma data em que, por exemplo, podia convidar o pessoal do Sereste local para vir. A gente aqui, tentou, se o senhor pessoas. puder nos auxiliar, a gente tentou chamá-los para uma entrevista, mas ainda não conseguimos, não tivemos nem retorno ainda deles. Então, Se o vocês senhor têm o puder nos contato. auxiliar, a gente vai gostar muito de ter eles aqui, viu? E ter essa parceria, né? Porque eu acho que muitas vezes, quando eu vi os dados aqui de Botucatu, falei, gente, aqui tem o trabalho do Sereste, esse aumento de casos não é só aumentou o número de vítimas, mas aumentou também o número de notificações, o trabalho do Sereste, que a gente sabe que é excelente, que tem sido feito com as condições que eles têm, que são muito poucas, né, de atendimento, inclusive atendendo uma região inteira. Eles realmente estão fazendo o que podem e o trabalho está sendo realizado, e a gente quer muito auxiliar, enquanto imprensa, poder divulgar, poder colaborar nas campanhas. Eu acho que a população também, tendo informações, estando orientada, também pode denunciar mais, pode fiscalizar e pode evitar mais acidentes, e a gente quer, enquanto a Rede Alfa aqui, está à disposição de auxiliar nesse trabalho de vocês, viu? O velho sanitarista Gentilho de Mello, numa hora dessa, ele dizia assim, melhor só se for verdade. Muito bem, são 9h55 aqui na cidade de Botucatu, e a gente vai apresentar agora a terceira parte aí dessa sequência de matérias que a gente fez ali